O cheiro de mofo e desespero pairava no ar frio do pequeno quarto nos fundos da casa da tia-avó de João. Há 3 meses, desde que a doença levou sua amada esposa, Ana, e a crueldade dos sogros os expulsou da única casa que conheciam. João e seus 2 pequenos, Pedro, de 8 anos, e Sofia, de 5, viviam à mercê da caridade. Cada risada infantil era um lembrete agridoce da alegria que Ana trazia. E cada olhar de pena dos parentes era uma facada na dignidade de João. Ele se sentia um fracasso, um pai, que não conseguia prover um lar seguro para seus filhos. Mas então, um envelope pardo, sem remetente, apareceu na caixa de correio. Dentro, um documento empoeirado e uma chave antiga, uma herança. Não uma pequena quantia para aliviar as contas, mas a promessa de 200 milhões de reais, um valor que parecia irreal, quase um sonho distante. O que João não sabia era que essa herança não era apenas a chave para a liberdade financeira, mas o início de uma jornada que o forçaria a desenterrar segredos de família, enfrentar fantasmas do passado e lutar contra forças que fariam de tudo para roubar o futuro de seus filhos. A dor da perda de Ana ainda era uma ferida aberta no coração de João, mas a humilhação de ser expulso da casa que um dia foi seu lar, por aqueles que deveriam ter oferecido consolo, adicionava sal à ferida. Os sogros, outrora figuras de respeito, agora eram apenas sombras de crueldade, movidos por uma ganância que João não conseguia compreender. Ele se lembrava dos dias em que Ana ria, uma melodia que preenchia cada canto da casa, e agora o silêncio era um fardo pesado. Pedro, com seus olhos curiosos e a inocência de seus 8 anos, tentava entender por que não podiam mais brincar no jardim de casa. Sofia, com apenas 5, agarrava-se à perna do pai, buscando segurança em um mundo que, de repente, se tornara incerto. João sentia o peso da responsabilidade, a necessidade de ser forte por eles, mesmo quando seu próprio mundo desmoronava. A vida de favor era um lembrete constante de sua nova realidade. Cada refeição compartilhada, cada noite no sofá-cama, cada sussurro de preocupação dos parentes bem-intencionados, tudo reforçava a sensação de que ele havia falhado. Mas a descoberta da herança, embora inacreditável, acendeu uma pequena chama de esperança. 200 milhões de reais. O número ecoava em sua mente, um contraste gritante com a miséria em que viviam. Seria aquilo uma piada cruel do destino ou a chance de um recomeço? O envelope pardo, com seu conteúdo enigmático, parecia sussurrar promessas de um futuro diferente, um futuro onde Pedro e Sofia poderiam ter um lar novamente, onde a dignidade de João seria restaurada. Mas a incerteza pairava no ar. A herança era real? E se sim, qual o preço a pagar por ela? O cheiro de mofo no quarto da tia-avó parecia se misturar com um aroma de mistério e antecipação, um prenúncio de que a jornada de João estava apenas começando. A chave antiga, enferrujada e com entalhes que pareciam contar histórias de séculos, não abria nenhuma porta que João conhecesse. O documento, escrito em um pergaminho amarelado, falava de um testamento de uma tal família Valérios, com cláusulas tão arcaicas que pareciam saídas de um romance gótico. A quantia, 200 milhões, era repetida em letras garrafais, quase zombando da realidade de João. A primeira pista veio de uma inscrição quase ilegível na chave. Ad astra per aspera. Uma frase em latim que Ana, com sua paixão por história e mitologia, certamente teria decifrado em segundos. João, no entanto, precisou recorrer à internet, descobrindo que significava, através das dificuldades, às estrelas. Uma ironia cruel, pensou ele, dada a sua situação. Sua investigação começou de forma rudimentar, com buscas online sobre a família Valérios. O que encontrou foi um emaranhado de lendas e boatos sobre uma linhagem de alquimistas e colecionadores de artefatos raros que desapareceram misteriosamente há mais de um século.
A cada nova informação, um gatilho mental de recompensa era ativado, impulsionando João a continuar, mas a escassez de dados concretos era frustrante. Parecia que a história dos Valérios havia sido deliberadamente apagada. Os sogros, por sua vez, não demoraram a se manifestar. Uma carta formal, entregue por um mensageiro com um semblante gélido, exigia a devolução imediata de quaisquer bens pertencentes à falecida Ana Valérios, incluindo, mas não se limitando a, documentos e objetos de valor sentimental e financeiro. A assinatura era do Dr. Elias Montenegro, um advogado conhecido por sua implacabilidade e por nunca perder um caso. O gatilho mental do medo da perda se acendeu em João. Eles sabiam da herança, ou pelo menos desconfiavam. A ameaça era clara. Ou ele entregava o que tinha, ou enfrentaria uma batalha legal que, nas suas condições, seria impossível de vencer. Desesperado, João procurou o único amigo em quem confiava, Marcos, um ex-colega de faculdade que havia se tornado um detetive particular, especializado em casos de desaparecimento e heranças complexas. Marcos, um homem de poucas palavras, mas de olhar perspicaz, ouviu a história de João com uma seriedade incomum. 200 milhões, João. Isso não é uma herança, é um tesouro. E tesouros atraem abutres. A voz de Marcos, grave e ponderada, ativou o gatilho mental da confiança em João. Ele sabia que podia contar com um amigo. Marcos, com sua rede de contatos e acesso a bancos de dados restritos, começou a desvendar os primeiros nós da teia. Descobriu que Ana, sua falecida esposa, não era apenas uma historiadora apaixonada, mas uma descendente direta da família Valérios. Uma revelação que ativou o gatilho mental da surpresa em João. Como ele nunca soubera disso? Ana sempre foi discreta sobre sua família, mencionando apenas uma tia-avó distante que morava em uma casa antiga no interior. Enquanto Marcos investigava, João se viu confrontado com a frieza de seus sogros, em uma visita forçada para discutir o futuro das crianças. A senhora Valérios, com seu olhar gélido e voz cortante, insinuou que João não era capaz de cuidar dos filhos e que eles, como avós, tinham o direito de assumir a guarda. Pobres crianças, vivendo nessa pocilga, sem um tostão no bolso, Ana nunca aprovaria. As palavras dela, carregadas de desprezo, ativaram o gatilho mental da indignação em João. Ele sentiu uma raiva crescente, mas a manteve sob controle, sabendo que qualquer deslize seria usado contra ele. A desconfiança em relação ao sogro se aprofundou, e a luta pela herança se tornou, acima de tudo, uma luta pela guarda de seus filhos. Marcos, com sua persistência incansável, descobriu que a tia-avó de Ana, uma senhora excêntrica e reclusa chamada Elara Valérios, havia falecido há poucos meses. Elara era a última guardiã dos segredos da família Valérios, e sua morte desencadeou a ativação do testamento. A herança não era apenas dinheiro, mas um vasto acervo de artefatos, documentos e propriedades espalhadas pelo mundo, todos ligados à história oculta dos Valérios. A cada nova descoberta de Marcos, um pedaço do quebra-cabeça se encaixava, ativando o gatilho mental da curiosidade em João. Ele começou a ver Ana sob uma nova luz, não apenas como sua esposa amada, mas como parte de algo muito maior e mais misterioso. Um dos documentos encontrados por Marcos era um diário antigo, escrito à mão por Ana. Nele, ela descrevia suas próprias investigações sobre a família Valérios, suas viagens secretas e as descobertas que a levaram a crer que a herança era mais do que parecia. Ana havia se aprofundado na história dos alquimistas Valérios, descobrindo que eles não buscavam ouro, mas sim um conhecimento ancestral, uma espécie de pedra filosofal do intelecto, capaz de desvendar os mistérios do universo. O diário revelava que Ana estava perto de uma grande descoberta quando a doença a atingiu. Essa revelação gradual de informações ativou o gatilho mental de conexão emocional com o passado. E João,
Sentiu uma urgência ainda maior em continuar o trabalho de sua esposa. Em um dos flashbacks mais comoventes, Ana descrevia um encontro com Elara Valérios, sua tia-avó. Elara, em seu leito de morte, havia confiado a Ana a missão de proteger o legado da família, alertando-a sobre os perigos que a cercavam. Há aqueles que cobiçam o que os Valérios guardam, Ana. Eles não se importarão com quem tiver que machucar para conseguir o que querem. As palavras de Elara ecoavam na mente de João um presságio sombrio do que estava por vir. A ameaça dos sogros se intensificou. O doutor Elias Montenegro, o advogado implacável, entrou com um pedido de guarda provisória das crianças, alegando que João era financeiramente instável e emocionalmente incapaz de criá-las. A notícia atingiu João como um soco no estômago. O medo da perda, um gatilho mental poderoso, o paralisou por um momento. Ele sabia que os sogros não estavam interessados no bem-estar de Pedro e Sofia, mas sim em usar as crianças como moeda de troca para ter acesso à herança Valérios. A urgência de resolver a situação da herança se tornou desesperadora. Ele precisava provar sua capacidade de prover para seus filhos, e rápido. Além dos sogros, uma nova e mais sombria ameaça surgiu. Marcos descobriu que uma organização secreta, conhecida apenas como a Ordem do Crisol, estava monitorando os passos de João. Essa ordem, que se acreditava extinta, era composta por descendentes de antigos rivais dos Valérios, que também buscavam o conhecimento ancestral. Eles eram implacáveis e não hesitariam em usar a força para obter o que queriam. A presença da Ordem do Crisol criou um senso de urgência e medo da perda ainda maior, intensificando a tensão narrativa. João não estava apenas lutando contra a ganância de seus sogros, mas contra uma sociedade secreta, com séculos de história e um poder que ele mal podia imaginar. A luta pela herança não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre a segurança de sua família e a proteção de um legado que ele mal começava a entender. A primeira grande reviravolta veio quando Marcos, investigando os registros da Ordem do Crisol, descobriu que o Dr. Elias Montenegro, o advogado implacável dos sogros, não era apenas um defensor dos interesses deles, mas um membro de alto escalão da própria Ordem. Ele estava usando os sogros como peões em um jogo muito maior, manipulando-os para obter acesso à herança Valérios. Essa revelação ativou o gatilho mental da surpresa em João, que percebeu que a ameaça era muito mais complexa do que imaginava. Seus sogros eram apenas a ponta do iceberg, e o verdadeiro inimigo era uma força oculta e poderosa. A segunda reviravolta, ainda mais chocante, surgiu de um dos últimos registros do diário de Ana. Ela havia descoberto que a herança de 200 milhões de reais não era composta apenas por bens materiais, mas por algo intangível e de valor inestimável. Um mapa estelar ancestral, codificado em uma série de artefatos valérios, que revelava a localização de uma fonte de energia cósmica, capaz de alterar o destino da humanidade. Essa pedra filosofal do intelecto, que Ana tanto buscava, era, na verdade, um conhecimento cósmico. A Ordem do Crisol não queria o dinheiro, mas sim o poder que esse conhecimento poderia proporcionar. Essa quebra de expectativas ativou o gatilho mental da novidade, transformando a história de uma simples busca por riqueza em uma corrida contra o tempo para proteger um segredo que poderia mudar o mundo. Jornada de João foi uma montanha-russa de emoções, alternando momentos de profunda dor com lampejos de prazer. A dor da humilhação inicial, a constante preocupação com o futuro de seus filhos, a ameaça de perdê-los para os sogros e a Ordem do Crisol, tudo isso pesava sobre ele. Houve noites em que o desespero o consumia e ele se perguntava se valia a pena continuar. Mas nesses momentos de escuridão, a imagem de Pedro e Sofia, seus sorrisos inocentes e a confiança em seus olhos era o que o
impulsionava a seguir em frente. A dor de sua situação era um lembrete constante do que ele precisava proteger. No entanto, a cada pequena vitória, um gatilho mental de prazer era ativado. A descoberta de cada nova pista, a decifração de um enigma no diário de Ana, o apoio incondicional de Marcos e, acima de tudo, os momentos de ternura e alegria com seus filhos. Um desenho de Pedro, um abraço apertado de Sofia, uma risada compartilhada durante um jogo simples, esses eram os combustíveis que mantinham a chama da esperança acesa em João. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava nos 200 milhões, mas na resiliência de sua família e no amor que os unia. A alternância entre dor e prazer mantinha o leitor investido, criando um ciclo emocional que refletia a própria jornada de João. Um pai que, através das dificuldades, estava se tornando a estrela guia de seus filhos. O confronto final ocorreu em um antigo observatório astronômico, uma das propriedades Valérios que Ana havia mencionado em seu diário. O local, escondido nas montanhas, era o ponto de convergência dos artefatos que juntos revelariam o mapa estelar. O doutor Elias Montenegro, acompanhado por agentes da Ordem do Crisol, esperava por João. A atmosfera era carregada de tensão. O ar frio da montanha parecia vibrar com a iminência do embate. João não estava sozinho. Marcos, com sua lealdade inabalável, estava ao seu lado. E, para a surpresa de Montenegro, os próprios sogros de João, que haviam sido alertados por Marcos sobre a manipulação da ordem, também estavam presentes, embora hesitantes. Montenegro, com um sorriso gélido, revelou seu plano: usar o conhecimento cósmico para reescrever a história, moldando o futuro à sua própria imagem. Ele subestimou a determinação de João. O gatilho mental da escassez era palpável. Era a última chance de João garantir o futuro de seus filhos, de proteger o legado de Ana e de impedir que um poder tão vasto caísse em mãos erradas. A prova social veio quando os sogros, finalmente compreendendo a extensão da manipulação de Montenegro, se voltaram contra ele, testemunhando a favor de João e expondo as maquinações da ordem. O confronto foi uma batalha de inteligência e coragem. João, usando as pistas deixadas por Ana e a ajuda de Marcos, conseguiu ativar o mecanismo final do observatório, revelando o mapa estelar em toda a sua glória. A luz cósmica preencheu o observatório e, por um breve momento, João sentiu a presença de Ana, um aceno de aprovação. Montenegro, furioso, tentou impedir João, mas foi contido por Marcos e pelos agora arrependidos sogros. A resolução não foi com violência, mas com a verdade e a união. O conhecimento cósmico não podia ser roubado, apenas compreendido. E Montenegro, em sua ganância, havia falhado em entender isso. Com a ordem do Crisol desmascarada e Montenegro preso, a herança Valérios foi finalmente reconhecida como legítima. A resolução não trouxe apenas riqueza material, mas uma profunda reflexão sobre o verdadeiro significado da família e do legado. João havia provado seu valor não apenas como pai, mas como guardião de um conhecimento que transcendia o tempo e o espaço. A tensão se dissipou, substituída por um senso de conquista e alívio, mas também pela consciência de que a jornada havia transformado João em um homem mais forte e sábio. Com a herança Valérios sob sua responsabilidade, João não buscou o luxo e a ostentação. Em vez disso, ele usou a fortuna para construir um novo lar para Pedro, Sofia, um lugar onde pudessem crescer em segurança e com amor. Ele fundou uma instituição de pesquisa, em nome de Ana, dedicada a explorar os mistérios do universo, honrando o legado de sua esposa e o conhecimento ancestral dos Valérios. Os sogros, transformados pela experiência, se reconciliaram com João, tornando-se avós amorosos e presentes, arrependidos de suas ações passadas. Marcos, por sua vez,
continuou sendo um amigo leal e um parceiro na nova jornada de João, ajudando a proteger o legado Valérios de futuras ameaças. Pedro e Sofia cresceram, cientes da extraordinária história de sua família, mas com os pés firmes no chão, ensinados por João que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas nos laços de amor e na busca pelo conhecimento. A história de João se tornou um legado de resiliência, amor familiar e a redefinição de sucesso. Ele havia perdido sua esposa, mas encontrou um propósito maior. Havia sido humilhado, mas recuperou sua dignidade. Havia enfrentado o medo, mas descobriu a coragem. A vida, ele sabia, continuaria a apresentar desafios, mas agora ele e seus filhos estavam mais fortes e unidos do que nunca, prontos para enfrentar o futuro, guiados pela estrela Diana e pelo legado dos Valérios. A história terminou com uma nota de esperança, um novo começo para a família, e a consciência de que, através das dificuldades, eles haviam alcançado as estrelas.